Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do Me Ajuda Cibele e hoje a gente tem uma convidada que é muito especial. É a Cláudia Costa, da rede Árvore da Vida. Então, ela traz para nós um conceito de negócios voltado para mulheres empreendedoras em Campo Grande. Então, é uma associação e hoje ela vai contar um pouco da história dela e um pouco da rede Árvore da Vida. Boa noite, Cláudia. Boa Tudo bem? noite, Cibele. Grata pelo convite, uma honra estar aqui na sua presença. Cláudia, fala primeiro um pouco de você. Quem é a Cláudia Costa? Depois a gente fala sobre a Rede Árvore da Vida. Ok, vamos lá. A Cláudia Costa é fundadora da rede de negócios Árvore da Vida, mas também é administradora, né? Fiz uma graduação em gestão de pessoas, liderança, performance e coaching, mãe, né? Sou CLT, tenho 4 atividades, atualmente, né? Sou coordenadora de núcleo da Sicredi Campo Grande, temos aí um programa na JFM, que é o podcast Elas Podem Mais, a rede de negócios, né, e como CLT trabalho há 15 anos no escritório de advocacia. Mas acima de tudo sou uma pessoa, eu estava aqui até comentando com o pessoal da equipe, uma pessoa que quer fazer a diferença no mundo, né, por menor que seja a contribuição de uma única pessoa, né, existente nesse planeta, nesse mundo, nessa época, nesse tempo, mas eu quero sim, eu tenho essa ansiedade positiva de contribuir. E escolhi o ambiente feminino, né, e escolhi, falar com mulheres, trabalhar com mulheres e criando essa rede aí de conexão, de negócios, de humanizada. É muito bom, é muito gratificante. E há quanto tempo já existe a rede? A rede ela nasceu em 2019, extraoficialmente, e oficialmente em 2021, que foi quando nós registramos a marca, né, registramos, e aí oficializamos documentalmente, enfim, tomamos todas as providências. E a rede, qual é a personalidade jurídica dela? Ela é uma fundação? Ela é uma associação? Como funciona para você se associar? Então, a rede, ela é uma associação, né, funciona por indicação, as associadas, elas são, indicadas pelas, que já estão lá. E como ela nasceu, despretensiosamente, extraoficialmente em 2019, né, que foi num chá da tarde com amigas, né, depois é que nós tornamos aí, formamos o grupo do WhatsApp, e aí criamos as redes sociais e enfim, né, oficializamos a existência enquanto negócio. Mas, é uma associação, uma comunidade de mulheres empreendedoras, Que coopera, profissionais liberais e pessoas que estão em transição de carreira também, empresárias, empreendedoras, enfim. que cooperam entre si. Exatamente, exatamente. Nosso ambiente ele é 100% colaborativo. E o cooperar, né, mais do que presente, porque, daí a também o sentido da parceria com a Sicredi Campo Grande, que é uma cooperativa. Então esse espírito do cooperativismo, ele está tanto da rede para com a cooperativa, como da cooperativa para com a rede. E vocês estão na terceira edição do evento de vocês. Conta pra gente o que que acontece nesses eventos, como é que foi o último evento, quantas pessoas tinham, como que funciona isso? Então, nós fizemos o nosso último evento no dia 29 de março, próximo passado, e nesse evento, tivemos o número de 73 inscritas, né, e compareceram aí praticamente todas. Foi um evento que nós fizemos uma programação de uma tarde toda, né, foi das 13h30 às 17h30, e a gente sempre procura, Cibele, colocar nessa programação uma, digamos assim, uma diversidade de entregáveis, né, que a palestra técnica, o painel de conversa e um entretenimento, sorteio de brindes, dentre outras atrações. Então, nós fazemos essa composição, porque pelo fato de nós trazermos essa questão da humanização, né, dentro do contexto do conceito da rede de negócios da Árvore da Vida, nós buscamos trazer todo esse combo.
Então, falamos sobre empreendedorismo, nesse último a palestra técnica falou sobre as delícias e os desafios da mulher empreendedora, foi um painel de conversa. Na palestra técnica, todas digamos assim, as informações importantes para o MEI, né. Aí tivemos o sorteio, tivemos o entretenimento com uma apresentação de um saxofonista, né, coffee break, enfim, toda uma programação realmente voltada para as mulheres empreendedoras. E nesse, que é digamos assim, o maior motivo, né, que pelo qual elas, fazem a inscrição e comparecem, elas vão lá para aprender, se desenvolver, mas principalmente para fazer negócios. E aí houve a rodada de negócios, né. Muito bem. E a rede ela é exclusiva para mulheres ou ela também atende homens? Ela é exclusiva para mulheres. Ok. Ela é exclusiva para mulheres. E ali você tem a rede de apoio para dar o suporte para essas empresárias também, né? Exatamente, nós trabalhamos em parceria, né, com vários outros profissionais de diversas áreas, empresas, né. Então quando, nos é solicitado, por exemplo, algo de vamos supor, eu quero fazer um reposicionamento no mercado, eu quero, registrar minha marca, eu quero, enfim, até uma designer de interiores, eu quero remodelar meu espaço físico, para tudo nós temos os nossos parceiros. E como que nós conduzimos isso? Nós primamos por parcerias também de, profissionais femininas, mulheres. Muito legal. Então, quem se associa tem sempre o benefício de que você vai ser contratada para uma prestação de serviço e você também vai contratar mulheres nas prestações de serviço que você Exatamente. vai atuar. É, eu Muito eu legal. eu, por exemplo, a minha função ali na rede, além de fazer a gestão do grupo, né, eu faço palestras, né, eu ministro palestras, então se tem uma empresa que tem 10, 20, 30, 40, 1000 colaboradores e precisa de uma palestra, eu faço palestra. Eu faço mentoria e presto serviços de mentoria e consultoria. Mas quando eu preciso de algo que eu não tenho domínio, e eu acho isso muito importante, né, você prestar o serviço daquilo que de fato você domina, né, porque eu não sou clínico geral, eu tenho uma certa, digamos assim, eu tenho um certo até critério com relação a isso, né. Então assim, a gente procura parceiro que tem de fato conhecimento de causa naquele serviço a ser prestado, né, e buscamos dentro da própria rede. Porque a rede, ela tem uma diversidade imensa. Tem ali profissionais de olha, de praticamente todos os segmentos que você possa imaginar. Desde engenharia de produção, engenharia civil, artesanato, trabalhos manuais, terapias alternativas. Então a gente sempre busca dentro. Depois, se não houver realmente, aí a gente busca fora. E a rede, ela tá regular, né, então, assim, se uma empresa quiser contratar a rede, ela emite nota fiscal, Sim, ela pode prestar esse tipo de serviço sim. como uma outra consultoria qualquer, né? Essa foi a nossa primeira preocupação. Quando surgiu a rede, nós pensamos o seguinte: "É um negócio, ponto". Como é que para ser um negócio e como é que deve funcionar um negócio de forma, transparente, né. Ele tem que estar estruturado, documentado, regularizado. Então, a primeira providência foi registrar a marca. Nossa marca, ela é uma marca registrada até 2035 em 2 modalidades, em 2 classificações. Depois CNPJ, então hoje se precisar, se nos for solicitado, o se nós recebermos, desculpe, um convite, por exemplo, para participar de um processo licitatório, nós conseguimos. Um convênio? Nós conseguimos, porque nós estamos devidamente documentados e regularizados para prestar o serviço de forma, adequada. E isso é muito importante. Então, É, se a sua empresa quiser contratar a Rede Árvore da Vida para prestar um serviço de palestra, de eventos, então tudo aquilo que tiver dentro, sim. das capacidades dentro da rede, ela pode fazer esse serviço, prestar esse serviço para vocês de forma com emissão de nota, de forma bastante regular e formal. Exato, porque eu falo assim, se você está se dispondo a, eh, ser reconhecido na sociedade,
né, de como um negócio, como uma empresa, primeira coisa, você tem que ser exemplar. Como é que você se torna exemplar? Quando você está, rigorosamente em dia com todos os seus compromissos, sejam eles quais forem. Sejam eles dentro desse grupo de mulheres, sejam eles para a sociedade, sejam eles nos setores corporativos de um modo geral. E quais são os principais benefícios de uma associada dentro da rede Árvore da Vida? Eu destaco, os benefícios de que ela terá um atendimento personalizado, né, porque, o que que é importante para nós, Cibele? Não é a fachada. Para nós o importante é quem é essa mulher, é a pessoa que existe antes do CNPJ. O CNPJ ele é importante para nós, porque ele, caracteriza o segmento. Ele caracteriza o negócio. Mas quem é essa mulher, né? Ela tem uma formação, ela está disposta a estudar mais, a se desenvolver mais, a aprender mais, a expandir o seu negócio. Quais são os anseios dessa mulher? Por que ela se tornou empreendedora? Como é que ela chegou no empreendedorismo? Por onde ela começou? O que está faltando? Então, a rede de negócios Árvore da Vida ela consegue enxergar todas as empreendedoras, toda e qualquer empreendedora, como um ser completo. Não dá para você falar assim: "Não, eu vou olhar a empreendedora, eu vou olhar a empresa, eu vou olhar o negócio". Não, eu vou olhar o todo. Sim. Né, e ela se beneficia tendo esse atendimento personalizado, né. Nós procuramos eu falo assim: "Eu prefiro ir até o local, conhecer esse negócio", pode ser dentro de casa, pode ser fundo de quintal, como se costuma dizer, pode ser informal, não importa, mas eu acho que é importante. E ela se beneficia ali por quê? Porque ali naquele grupo, ela também tem todos os prestadores de serviço, fornecedores, de produtos que ela precisa. Então é um grupo ativo de WhatsApp, onde você pode oferecer tanto os seus Sim, serviços quanto contratar serviços. exatamente. Então, para você ter uma ideia ali, às vezes nós, algumas empreendedoras, por exemplo, porque nós temos uma vida. Sim, Então, quebrou minha máquina de lavar, alguém indica? Então, a indicação ela faz sentido por quê? Porque alguém conhece aquele fornecedor, alguém utiliza os serviços daquele fornecedor. Então, é sim um grupo de apoio. Eu acho que o maior benefício ali é essa convergência de interesses, vamos colocar dessa forma. Todo mundo se ajuda. sim. E isso é muito importante para qualquer negócio, para Sim, qualquer associação. sim, é o que a gente costuma dizer, é o relacionamento. Sim, Não existe, nenhum negócio que seja não tem como fazer essa disrupção entre pessoas e negócios. Não, as sim. pessoas elas, estão, fundamentalmente inseridas no contexto de negócios. Então, não se pode pensar em business sem pensar em pessoas. Até porque se você faz um contrato, um compromisso com alguém, você espera que a pessoa cumpra os prazos, que cumpra, Exatamente. eh, aquilo que foi orçado. Então, assim, você tem que ter uma certa segurança para negociar com alguém, senão você negocia e você não vai receber, tem todo um conflito de interesses, né. E esse é mais um benefício que as nossas empreendedoras têm. Então, se você me permite, um tempo desses, nós, tivemos uma porque às vezes a pessoa entra pelo link, né, então você não tem esse controle de alguém que vai disponibilizar o link às vezes. Você Sim, sempre cuida, eu sempre cuido, mas aí disponibilizou o link para uma pessoa que aí pela narrativa da pessoa ali dentro, percebeu-se que ela poderia se apropriar de algum contato, alguma coisa e usar de má fé. Eu a removi imediatamente. Por quê? Porque a responsabilidade que nós temos é imensa, né. sim. Eu falo assim, não é um simples grupo que você faz a gestão para fluir negócios e para ter relacionamento e todo mundo se ajudar. Não, existe uma responsabilidade imensa ali. Você é responsável por aquilo que você criou. Como eu fundei a rede de negócios Árvore da Vida, é minha responsabilidade manter aquele negócio dentro da ética, da transparência, né, e da segurança.
E hoje, como é que alguém encontra a Rede Árvore da Vida? Ela encontra pelas redes sociais, Instagram? É Quais são os seus principais canais? Porque tem um programa de sim. rádio ali atrás Sim, também. tem. Então, assim, o programa de rádio, que é o podcast Elas Podem Mais, vai ao ar todas as quartas-feiras pela JFM, transmitido ao vivo pelo Facebook e o canal do YouTube, para 44 municípios do nosso estado, por enquanto, né. Vocês podem acessar o programa Ronda do MS às quartas-feiras, a partir das 11h30. Aí entra no ar o podcast Elas Podem Mais, onde eu convido empreendedoras, né, para falarem sobre o seu negócio, sobre a sua vida, profissionais liberais, enfim. Além disso, eu sou bem tranquila, então meu telefone é 679 9909 8977. Pode ligar para mim, pode mandar o WhatsApp, tranquilo, a gente bate um papo e você vem para a rede, vem, como diz outro, fazer parte desse ecossistema maravilhoso, onde eu tenho certeza que você vai chegar e querer ficar. E E aí é o WhatsApp também? Esse é o grupo de esse é o WhatsApp? grupo do WhatsApp. Então anota aí, É. repete, Cláudia, para a gente poder anotar. É 67 9 9909 8977. E esse número está disponibilizado lá no nosso Instagram, @Rede de Negócios Árvore da Vida. É isso. Muito bem. Cláudia, se você pudesse dizer assim, qual foi a história mais marcante dentro da Rede Árvore da Vida? Que você se lembra e que você viu realmente a rede fazer a diferença na vida dessa mulher? Porque a gente lida hoje, com muitos tipos de preconceito. A mulher, principalmente quando você fala assim: "Eu tenho 4 empregos", eu também tenho 4 empregos, para quem não Sim, sabe. sim. Então eu tenho emprego principal, eu também tenho a gravação, também tenho as minhas mentorias, Aham. então, eh, também sou investidora anjo aqui na Hyped, então assim, qual foi o caso mais marcante dentro da rede Árvore da Vida que você viu assim: "Meu Deus, realmente a rede fez a diferença na vida dessa mulher"? No começo da rede, no primeiro ano oficial da rede, eu tive uma empreendedora que ela, eu sempre me emocionava quando eu contava essa história, porque realmente é emocionante, porque aí você aumenta a responsabilidade até, eu falo, né, porque aí você vê que você está no caminho certo, fazendo o que é certo, e sim, você está fazendo a diferença. Eu liguei para ela, eu fui conhecer o estabelecimento dela, que funcionava na casa, né, e ela trabalha com uma arte de amigurumi. E aí, quando eu entrei na casa, ela foi me apresentar o espaço de trabalho dela. As linhas, ela acomodava em caixas de sapato, encapadas e unidas por fita crepe. Aquilo era a prateleira dela, né, a prateleira dela. E aí, ela passando por um processo, de cura, né, emocional, enfim, e ela estava nessa transição, então ela tinha aprendido a fazer esse artesanato, né, esse trabalho, e era isso que estava, digamos assim, motivando, a continuidade, né, do processo de cura, enfim, fazia parte desse processo. E aí um dia eu liguei para ela, pra saber como ela estava, enfim, porque a gente faz isso, então eu falo, é onde entra a humanização, é você ter esse olhar para o todo, né. E falei para ela, falei: "Olha, como é que você está, né, tô ligando para saber como é que você está, porque eu fiquei preocupada, né, e quero saber se você precisa de alguma coisa, se nós da rede, né, há algo que possamos fazer, né, enfim, profissionalmente, mas assim, para realmente ajudá-la a desenvolver aquele negócio, né, que ela escolheu como, segmento de vida". E aí ela falou para mim assim, eu nunca mais vou esquecer essa frase, ela falou para mim assim: "Cláudia, eu só tenho uma coisa para te dizer, foi muito importante você ter vindo aqui, conhecer e ver o que eu faço, me dizer as coisas que você me disse, me dar as dicas que você me deu, né, e eu vou te dizer uma coisa, eu vou resumir para você o meu sentimento hoje, que foi um dia depois, né. A rede me salva todos os dias". Isso é emocionante, né. É, Eu acho que aí entra o papel de você transformar vidas. é. Aí quando ela falou isso, é aquilo, né, eu vou usar o jargão lá do podcast Elas Podem Mais, merece um "uau". E Merece. aí eu falei: "Uau".
E agora? Né. Cláudia, olha o tamanho da sua responsabilidade. Então eu costumo dizer, Cibele, que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo quando você entra na vida do outro, seja ele a pessoa, seja essa seja ela uma pessoa, uma empreendedora, uma profissional liberal, uma mãe, o que quer que seja. Se a rede acessou esse ser humano, muito zelo, muito cuidado, muito respeito por essa pessoa, sabe. Porque você não sabe de onde ela vem, o que ela traz, o que ela está vivendo e o que ela espera do futuro, e nem se ela vislumbra algum futuro. Então o nosso papel, ele é muito maior do que, trabalhar negócios. É trabalhar pessoas. Pessoas, acima de tudo pessoas. É levar essa pessoa a se sentir tão importante e tão potencialmente capaz, que ela por si própria, e não necessariamente dependendo da rede, ela é capaz de se autodesenvolver e chegar onde ela sempre desejou chegar. Nós somos apenas uma ferramenta, em todos os sentidos, Sim. sabe. E fala um pouquinho da tua parceria com o Sicredi. Se hoje uma empresária quiser abrir uma conta, se ela quiser uma maquininha de cartão tão Sim. necessária hoje para todas nós, né, ela tem esse suporte lá dentro também? Tem. É só entrar em contato conosco, né, eu como coordenadora de núcleo sou suspeita, porque além de eu sou associada, então eu tenho uma conta PJ, importante, eu tenho a minha conta pessoa física separada da PJ e uma não mexe com a outra, né, que isso é muito importante, é uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando vai falar. Garante a sobrevivência do negócio, hein? Exatamente. Então, a Sicredi ela é uma parceira também com essa pegada humanizada, né. Nós colocamos em contato algum colaborador da Sicredi, seja no caso das empreendedoras, porque às vezes ela não tem nem a conta PF, pessoa física. Então a gente vê o que que precisa. Ah, precisa abrir uma conta PF, uma conta pessoa jurídica, ok. Então, no caso, quando é jurídico, porque estamos falando aqui da rede de negócios, a gente entra em contato com o gerente de pessoa jurídica, para que ele vá até o estabelecimento ou a residência que seja onde funciona o negócio, né, conheça e explique como funciona, o que que a cooperativa tem que para oferecer. E aí, o pessoal sempre acha, assim, que você tem que ter 1 milhão para abrir a conta, né. Não precisa, tá, pessoal. Atualmente, você abre uma conta PJ com 200, 300, eu quando abri a minha, abri com R$ 500. E aí você tem a maquininha à sua disposição. "Ah, mas eu não sei, nunca mexi com maquininha", a Sicredi ensina. "Ah, mas eu preciso, entender mais sobre educação financeira, eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro", a Sicredi também presta esse serviço. Então eu falo assim, as pessoas sem compromisso poderiam e deveriam conhecer melhor o trabalho dessa cooperativa, tá, Sicredi Campo Grande. Eu sou, digamos assim, uma pessoa que faz uso, né, e que indica. Sim. Então, assim, para a rede de negócios foi excelente, é excelente, para a Cláudia é excelente, né, então eu assino embaixo. E é só entrar em contato comigo nesse número que tá facinho aí, ou pelo direct do Instagram, que aí eu coloco, eu faço essa ponte e alguém vai visitar você e te explicar tudo que a Sicredi tem para oferecer, que vai muito além disso que eu falei aqui. E essa é uma das grandes dores das mulheres, É. a administração financeira, tanto do negócio quanto pessoal. É. Você sabe que esses dias uma empreendedora nossa levou os 2 filhos menores para dentro da agência, ela se tornou associada através da rede de negócios Árvore da Vida, levou os 2 filhos e eles tiveram lá 1 hora com a gerência para aprenderem já a lidar com o dinheiro.
pelo treinamento da educação financeira. Isso é muito gratificante. Sim, e aí entra o processo sucessório também. Exatamente. Não adianta a gente pensar que nós seremos eternos. Uma das coisas que você comentou que nas suas mentorias é que você vê muito, as mães trabalharem muito e na hora da sucessão para os filhos não entendem o negócio ou não É. valorizam aquela vida, porque é uma vida muitas vezes dedicada àquele negócio, né. É, E é aquele negócio que formou essas crianças, que pagou faculdade, que pagou escola. exatamente. Então é muito importante também formar os filhos para É. serem sucessores, né. Porque hoje, atualmente, e isso vem de tempos, o que que acontece? A maior parte da renda financeira das famílias, ela vem ou complementada pela renda da empreendedora, ou a empreendedora é a renda principal, Sim, e né. essa é uma realidade que pouca gente fala. Pouca gente fala. Então, quando alguém fala assim: "Ah, qual que você acha que é o maior desafio da mulher empreendedora?". O maior desafio da mulher empreendedora chama-se dinheiro. Porque se ela vai, e esse é um outro diferencial da Sicredi, se ela vai numa instituição financeira comum, num banco, né, que a cooperativa não é banco, a Sicredi não é banco. Se ela vai num banco, já começa daí. Isso é estatístico, tá, tá aí para quem quiser pesquisar. O homem tem mais abertura para empréstimos maiores, para linhas de crédito maiores, e a mulher, independente de ser do empreendedorismo, menor. Só que em contrapartida, as mulheres são mais adimplentes do que os homens. Eles arriscam mais alto, elas arriscam dentro da nossa capa eu estava até conversando aqui com a equipe também. Nós temos uma característica magnífica, que é a intuição. Verdade, hein, presta atenção nisso. Então, nós temos essa coisa da previsibilidade muito mais aguçada. Nós entramos numa instituição precisando de 20.000 e a gente pede os 20.000. Os homens naturalmente, até pela sua característica, né, de espécie, ele chega lá, ele precisa de 20, mas ele pede 100.000. Aí, a nossa adimplência, o índice de adimplência das mulheres é muito mais alto do que o índice de adimplência, entende? Então, a Sicredi ela tem esse olhar, ela não vai classificar: "Ah, não, mas é uma mulher. Ah, não, mas é um", não. É uma pessoa que está ali, um empresário, uma empresária, um empreendedor, uma empreendedora, vamos ver no que conseguimos atender. Fato que tem que se considerar todos os critérios. Ela preenche os critérios necessários, ela está regularizada, ela, né, Sim, enfim, tem todo um protocolo, obviamente, sim, mas não tem essa exclusão ou essa diferenciação, né, de porque é homem, porque é mulher, porque é empresária ou porque é empresário, sim, sabe. E eu costumo dizer que é muito importante a conquista dessa credibilidade, porque nós somos sim organizadas, multifunção, multifunção, nós somos prevenidas, né, sim, porque, dentro da nossa casa é o que eu falo. Então, assim, você fora de casa, você é empreendedora, você é empresária, você tem 4 atividades, mas nós temos lá dentro da nossa casa a criança esperando. exatamente, os nossos sucessores. Sim, Então, não é só como empreendedora que nós temos que ser exemplar, nós temos que ser exemplar enquanto pessoas, seres humanos, CPF, CNPJ, não importa, sim, né, porque sempre tem alguém observando a sua atitude, a sua fala, né. Nós influenciamos, podemos até não ser celebridade digital influencer, mas nós influenciamos, nós somos formadoras de opinião. com certeza. E fala um pouquinho do próximo evento de vocês, o que está planejado, como é que vai ser, quando que vai ser, tem data, não tem local, já o que que tem? Ah, isso, meu coraçãozinho, né. É uma pauta maravilhosa. Um Eh, spoilerzinho. é um spoilerzinho. Nós estamos preparando um próximo evento para julho. Anota aí. Na verdade, anotem, porque em julho não será exatamente um evento nos mesmos moldes desse de março próximo passado. Nós faremos um lançamento de um produto para realmente alavancar os negócios dessas empreendedoras. E aí é muito importante um destaque nesse spoiler, é para todos os bolsos.
Então nós temos um plano para você que fala assim: "Não, esse aqui me atende e é isso aqui que eu consigo, ok. Não, eu preciso de mais um pouco, eu preciso incrementar mais isso, eu preciso, de mais conteúdo ou de mais desenvolvimento dentro do negócio, é para sair do zero", e temos também, né. "Ah, eu não sou mais uma empreendedora, hoje eu já sou uma empresária". Temos também. Então é um lançamento de produtos que vão atender todas as empreendedoras, empresárias e profissionais liberais. Nós estamos fazendo aí parceria com pessoas que têm domínio de causa, conhecimento, e que são conhecimentos validados. Não é, eu costumo dizer, não é modinha. Presta atenção, anota na sua Em agenda. julho. E aí, onde é que a gente consegue esses ingressos? Eu tenho que participar do grupo de WhatsApp, eu tenho que participar do Instagram, é @Rede Árvore da Vida, Rede de Negócios Árvore da Vida. Como que a gente sabe quando é que vai acontecer, onde compra esses ingressos? Então, amanhã eu tenho uma reunião de alinhamento para avaliação do evento que nós tivemos anteriormente, mas já também para preparar o próximo. Como que nós costumamos, agir dentro da divulgação, né, com relação à divulgação? Pelas nossas redes sociais, que é o arroba prioritariamente, arroba Rede de Negócios Árvore da Vida. E aí, eu convido aquelas que desejarem, entrem em contato comigo para participar do grupo de WhatsApp, né, e aí ali no grupo a gente vai dando todas as informações também. E importante dizer que quando eu comecei, e aí vai aí uma dica para as empreendedoras que estão iniciando. O que que acontece? Quando você está começando, aí vem aquele assédio, né, do pessoal e fala assim: "Você tem que ter LinkedIn, você tem que ter Facebook, você tem que ter, olha, o que que eu fiz? Contratei um pessoal e tinha tudo. Tudo que vocês pensarem em termos de divulgação da rede. E aí hoje eu vejo assim, o Instagram tá legal, e é isso aí que tem, Tá certo. sabe. Porque, eu costumo dizer, às vezes você quer fazer essa transição de carreira, ou quer avançar no seu negócio, mas você acha que você precisa de uma mega estrutura, que você precisa desembolsar muito dinheiro. Você tem que entender, mulher empreendedora, que cada negócio é um negócio. Isso é a mesma coisa de eu falar que a cor, branca fica bem em toda a pele, em todo mundo, fica lindo, todo mundo devia usar blazer. Não, cada pessoa é uma pessoa, então cada negócio é um negócio. Talvez não, existem negócios que sim, precisa de uma mega operação para alavancar, para se destacar, enfim. Mas existem negócios que com o básico decolam da mesma forma, não tenha dúvida. E isso também é uma responsabilidade, né, É. Cláudia? Eu vi uma entrevista outro dia do Paulo Vieira Uhum. falando sobre isso, ele fala muito sobre isso, assim, que, eh, são irresponsáveis os mentores ou coaches que falam para você fazer a transição de carreira de forma abrupta. Porque você não sabe se você tem perfil empreendedor. Exatamente. Eu sou captadora de recursos e 2 das minhas clientes vão participar agora de uma mentoria para avaliação do perfil empreendedor. Vão passar 3 meses recebendo mentoria para avaliar se elas têm perfil para dar continuidade e receber o recurso. É, Então você vê como que é importante, de repente, você começar fazendo um trabalho junto com em paralelo com o seu trabalho principal, que paga as suas contas, sim, a importância da reserva de emergência, que é sim, uma coisa que, assim, as mulheres geralmente não têm, a importância de saber fazer investimentos também. A gente exatamente. nossa, como é bom você ganhar dinheiro sem fazer nada. É, A renda passiva é uma maravilha. Então, assim, como é bom você comprar um carro, comprar alguma coisa sem se endividar. Sem ter exatamente. a preocupação da parcela. Então, assim, faça seus negócios de forma pensada, de forma equilibrada, de forma que você consiga conciliar, e às vezes isso vai sobrecarregar sim. E aí você tem que saber o momento que você vai desacelerar, porque não tem problema você desacelerar. O importante é você tomar
tomar Exatamente. fôlego e depois você volta, não tem problema. Então, assim, às É. vezes a gente acha que já é um fracasso você parar, e não é um fracasso. De repente você está indo, existem etapas de crescimento, então Exatamente. você tem a curva, É, né. quando algumas pessoas, entram nesse mérito e falam assim: "Mas por que, Cláudia, que você, não faz mais, divulgação, você não" aí eu falo assim: "Gente, eu tenho um planejamento, e ele está saindo conforme o planejado". E essa questão da CLT, é muito bonito você falar assim: "Ah, mas eu não quero ter patrão, eu não quero ninguém mandando em mim". Então, se você conseguir conciliar até você se estruturar financeiramente, para não passar perrengue, mantenha a sua CLT e vá se articulando e se planejando e se estruturando para aquele negócio que você deseja. Porque empreender, gente, não é modinha. Então, assim, ah, agora empreender está na moda. Então, todo mundo começa a empreender sem experiência, sem receita, sem preparo. Sim, Né? Então, a nossa responsabilidade é justamente a minha, a sua, né? É orientar essas mulheres para que elas não corram o risco de uma decepção muito maior do que elas possam estar vivendo nesse momento, né. e reconstruir Dependentes, às também. vezes, do esposo, do marido, né, e sem e aí: "Ah, vou empreender porque todo mundo está empreendendo e todo mundo está ganhando dinheiro com isso". Isso não é verdade. É verdade. E isso também, eu vejo que muitas mulheres começam a empreender ou depois que elas ficam desempregadas ou depois que elas se separam. Então não precisa esperar, não precisa esperar, assim, até porque é muito bom você contribuir com a sua Sem família. dúvida. Então assim, tira um pouco desse tabu, né, que mulher tem que ficar em casa, mulher você pode sim se dedicar à sua família, ter tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, com seu marido. Mas você também pode ser uma profissional. Eu tenho uma filha e eu penso muito sobre isso. Uhum. Isso é uma coisa assim, você está criando a sua filha para ter uma coisa ou outra, não é justo. Não é É, justo para ela, não é justo para você. Então, assim, seja tudo o que você quer. exato. Muito antes de você sobrecarregar os seus filhos, a sua filha, com todos os sonhos que você não realizou, realiza os seus, que isso vai virar inspiração e Exatamente. motivação para que eles consigam também. É isso mesmo. Geralmente as mulheres da minha geração, por exemplo, eu sou dos anos 60, né, nasci em 65. As mulheres da minha geração foram criadas para ser professora, casar com um bancário e não trabalhar depois, e ter filhos e cuidar da casa. Eu com 13 anos fui trabalhar, cheguei em casa e falei: "Ó pai, arrumei um serviço". Com 16 ele me emancipou, porque não tinha mais jeito, né, não ia segurar mesmo. E aí porque a mulher, ela também pode ir abrindo esse espaço, ela não precisa, que alguém autorize que ela ocupe um espaço ou dê esse espaço para ela, né. Sim, E isso é uma das dores com as quais a gente mais lida, Cibele, é a mulher que não acredita em si mesma. Por quê? Porque o tempo todo ela foi invalidada. Ela foi, programada, ela foi criada, ela foi educada para não acreditar na sua grande capacidade, seja ela intelectual, emocional, de força de trabalho, o que seja, né. E graças a Deus, as estatísticas estão aí a todo tempo nos mostrando que, o lugar de mulher é onde ela quiser, ela pode sim. E aí eu defendo uma outra coisa, não é que as pessoas falam assim: "Ah, esse discurso, né, ah, você não precisa de homem". Eu não feminista. preciso de homem para nada. Eu preciso, Eu também, sabe. E eu acho que eles precisam de nós também, também. né. E o que eu tenho que se fazer é que se você é mãe de menino, ou se você tem os meninos na sua família, Você é mãe de menino, por eu sou exemplo. mãe de menino, então, por exemplo, o meu filho, eu falo assim: "Meu filho, é o seguinte, lugar de mulher é onde ela quiser, apoie a sua mulher". Incentive, dê Sim, suporte, caminha junto. Ela sim. não precisa estar andar atrás, nem à frente, anda lado a lado, né, Constrói juntos. constrói junto, sabe. Mas dê a ela a oportunidade de ser, digamos assim, de atingir todo o potencial que ela pode conseguir, seja como mãe, seja como esposa, como empreendedora, não importa, né, Sim, porque nós temos sim inúmeros talentos, sim. sabe, inúmeras capacidades, né. Então, por exemplo, eu fiz a minha última formação acadêmica aos 53 anos, eu era a tiazona da sala, né, mas, a outra coisa,
esteja essa mulherada mais veterana, né, aberta para essa juventude, Sim, seja curiosa, né. "Ai não, inteligência artificial não é para mim, não é para essa guriza", não querida, vá aprender sobre inteligência artificial, vá estudar mais, sabe. Deixa o jovem, eu falo assim, eu aprendo todos os dias com meu filho, não é porque ele é meu filho ou subordinado a mim ou me deve obediência, esse tipo de coisa, que ele não vai me ensinar. sim. Né, nós somos eternos aprendizes. E aí vai o meu a minha outra mensagem, nós estamos nesse planeta, Cibele, com, 4 pilares de objetivo, que é o aprender, o construir, o prosperar e o ser feliz. Só que você só se realiza nessa tal felicidade quando você consegue aprender, você tem essa humildade de entender que você aprende o tempo todo, você pode até ensinar também, mas é uma troca. Você constrói alguma coisa, né, e todo mundo e as pessoas às vezes querem construir grandes coisas, não, construa o que você puder e conseguir o tempo todo, né. E compartilha isso, prospere isso. E o prosperar não significa que é rendimento financeiro. O prosperar é sobre todos os aspectos. Você precisa prosperar na sua grandeza de ser o que você é, sabe. Então eu defendo essa essa dinâmica aí de vida. Cláudia, eu acho que com essa mensagem dá para a gente encerrar. Sim, E hoje eu também entendo que a prosperidade, ela é um conceito que envolve transbordar. exato. Então não adianta você pensar só em você para prosperar. Você tem que ver quem é que você vai levar junto com você. E para isso serve a rede. A rede é um apoio, é um suporte. Então, assim, conecte-se a essa rede, saiba quais são os próximos eventos, as próximas datas, entra no grupo de WhatsApp. E se você gostou, deixa uma curtida, um like e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Cibele.